seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é Cláudio Perotto do Ayurveda Saúde e este é o nosso quarto e último vídeo da Semana Ayurveda. E hoje vou lhe falar sobre a influência dos sabores nas nossas emoções. Como podemos fazer uso de determinados sabores para aumentar ou reduzir a intensidade de um quadro emocional. E também como identificar qual emoção está por trás de um determinado hábito focado em um único sabor. Os hábitos de vida e a alimentação, elas foram adquiridas no decorrer de muitos anos. Eles são mudados e transformados ou substituídos ao longo de um determinado período e não de uma forma brusca, abrupta. Quanto mais você souber o que lhe faz bem consumir, praticar e receber, melhor são suas chances de escolha e assim, em uma vida desorganizada, existirá sempre um norte, existirá uma direção a ser seguida, mesmo que os eventos que lhe levem a desviar temporariamente do seu percurso, você saberá para onde voltar. O Ayurveda é para qualquer tipo de pessoa, sim. O Ayurveda vive dentro de cada pessoa. O Ayurveda é a própria pessoa. Tudo que você fizer para manter, criar e preservar sua energia, sua capacidade física e intelectual, desenvolver o seu discernimento, saber medir os exageros e desenvolver uma inteligência emocional clara e perspicaz, além de usar de muita tolerância e carinho consigo mesmo e para com os outros, estará desvendando o maior segredo da longevidade e autonomia. Porque tudo na vida é uma questão de escolha. Cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe a hora de acordar, cada um escolhe a cidade que vai morar, o curso que irá fazer, a profissão que lhe realizará. Assim também, cada um pode escolher como e de que forma se alimentar. Cada um escolhe o objetivo que está por trás de cada garfada que ingere. Isso me faz bem ou isso vai só acumular no meu corpo em forma de toxina, reduzindo a minha vitalidade e encurtando os meus dias de liberdade? Para você entender de forma prática e simples como escolher seu alimento, baseado em uma medicina milenar que tem como base a alimentação. Dão a você a compreensão e o funcionamento das energias da natureza dentro de você e nos alimentos. Assim você consegue eleger alimentos que estão em sintonia com o seu corpo. Porque quando a dieta está errada, não existe medicina que dê conta. E quando a dieta está correta, a medicina é dispensável. O Ayurveda não é um bicho de 7 cabeças, mas a manifestação das energias universais dentro de você e no ambiente em que você vive. Você saberá perceber em si mesmo e passará a ter domínio e conhecimento sobre suas escolhas na hora de se alimentar. Assim você sentirá maior energia física, disposição mental e maior prazer em viver. Se eu estou bem, tudo ao meu redor fica bem. Eu desenvolvo a capacidade de lidar com as adversidades. Eu transformo a vibração do ambiente em que eu vivo a partir do meu estado emocional. Eu escolho viver um ambiente próspero e saudável, um ambiente vitalizado. Como usar esses sabores a nosso favor para melhorarmos nossa disposição emocional e vivermos com muita plenitude e jovialidade? Então, os sabores e sua ação sobre as emoções e os sentimentos. Ter um entendimento simples sobre aumentar ou diminuir a dosagem de uma determinada energia, de um determinado elemento. Esse é um grande passo para ter saúde. Saúde é manter o livre fluxo de nutrientes e energia entre os órgãos. Este livre fluxo não deve ser interrompido, pois, se levarmos em conta que cada órgão administra uma determinada emoção, podemos concluir que o livre fluxo das emoções produzem uma boa saúde. As emoções afetam a saúde no momento em que elas são muito profundas ou elas são contínuas, prolongadas ou intensas. Algumas emoções relacionadas com os biotipos, os doshas. Em Kapha, predominam as emoções de desejos, apegos, depressão, lentidão e ganância. Quando o fluxo está liberado, evidenciam amorosidade, dedicação, confiança e romantismo. Um Pitta tem como principal emoção a raiva e a competição e o ódio, mas também, quando bem equilibrados, são confiantes,
tem discernimento, muita força e honestidade. Vata sucumbe à emoção do medo, da angústia, insegurança, ansiedade e o nervosismo. Quando equilibrados, são extremamente criativos e entusiasmados. A relação entre os sabores, os órgãos e as emoções. O sabor doce é um sabor que afeta e interfere diretamente no baço, pâncreas e estômago. Estes órgãos são responsáveis por gerenciar o sentimento da preocupação. Quando a dosagem de doce está equilibrada, o baço tem uma boa ação sobre esta emoção e o indivíduo é capaz de gerenciar as preocupações sem desesperar-se, sem desequilibrar a sua saúde. A consequência deste tipo de emoção e deste tipo de desequilíbrio pelo consumo de excesso ou insuficiência do sabor doce no organismo e na alimentação levam a pensamentos obsessivos, a manias, a preguiça, letargia, a fadiga crônica, além da sobrecarga no pulmão. O sabor ácido está relacionado diretamente com o fígado, e o fígado é o gerenciador da emoção raiva. Uma boa dosagem de sabor ácido na alimentação, sem exageros, dá ao fígado a capacidade de administrar esse sentimento com maestria, transformando o sentimento de raiva em força de realização, reconstrução e de força de vontade. O amargo é um sabor tônico cardíaco. A grande função do coração está em administrar a alegria para que ela não se transforme em euforia. Uma boa dosagem de amargo dá ao coração plenas condições de administrar e gerenciar este tipo de sentimento. A euforia geralmente leva o indivíduo ao entusiasmo demasiado, a um excesso de estímulos e à busca desenfreada pelo prazer. O excesso de amargo provoca o que a gente pode dizer de amargura. A amargura nada mais é do que a incapacidade de lidar com as emoções. Um bom equilíbrio do sabor amargo na alimentação leva à manifestação de emoções de amor, prazer e satisfação. O sabor salgado afeta diretamente o rim, que é o órgão gerenciador do medo. O salgado na alimentação deve ser assim como o medo na vida, ambos em uma pequena pitada. Uma pequena dose porque o excesso de sal transforma a comida impossível de ser comida, bem como o excesso de medo paralisa o indivíduo. A falta de sal torna o alimento insosso. A falta de medo torna o indivíduo irresponsável e imprudente. Porém, uma pequena quantidade, uma pequena dose de sal, uma pitada, realça o sabor da comida e desenvolve o sentimento de motivação, entusiasmo e coragem, bem como uma pitada de medo assegura o cuidado com a própria vida. O sabor picante atua sobre a capacidade do pulmão em administrar a tristeza. Desta forma, uma boa dosagem de picante na alimentação pode ajudar o indivíduo a sair de um quadro depressivo, da apatia e da melancolia. O sabor picante inspira a vida, ajuda à livre expressão pela fala, ajuda na comunicação. O sabor adstringente é responsável por uma grande retirada de gordura e de muco do organismo. Ele também ajuda desta forma o cólon do intestino grosso, que é responsável pelo sentimento de apego. Libertar-se do nervosismo, ansiedade e do medo da perda, dando a sensação saudável ao indivíduo de deixar ir o que não serve mais.